aproveitando aqui. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho de metodologia científica. Esse vídeo e essa aula é o material que a gente vai usar e para a nossa prova do segundo bimestre, sobre tipos de conhecimento. Eu lembro que esse material eu utilizei, eu iniciei também, só que eu fiz uma abordagem breve, né? E aí eu vou só fazer um complemento usando essa apostila aqui, que é o livro que eu passei para vocês, só para a gente complementar o que a gente iniciou lá. E depois a gente vai passar para um outro momento, tá bom? É bem rápido. Então, os tipos de conhecimento. Para compreendermos adequadamente a ciência, é necessário que possamos compreender os diversos tipos de conhecimento e suas características. Nesse sentido, perceber o quanto cada nível de conhecimento está presente em nosso dia a dia, distinguir os vários tipos de conhecimento e, por fim, entender o que é a ciência de fato, seu método e qual a sua relação com a academia, com a pesquisa e com a própria educação, né? Então, a gente está falando muito em ciência, em conhecimento, né? Em pesquisa, mas aí a gente vai ver agora que o conhecimento científico, a pesquisa, ela deve ser diferente de outros tipos de conhecimento. E quais são esses tipos de conhecimento? Nós temos o primeiro, que é o senso comum, né? O nosso dia a dia, o conhecimento que a gente tem com nossas experiências. Daí nós vamos ver algumas características desse tipo de conhecimento, que é o senso comum. Então vamos lá ler. Então, em nosso dia a dia, necessitamos de um conjunto muito vasto de conhecimentos relacionados com a forma como a realidade em que vivemos funciona. Temos que saber como tratar as pessoas com as quais nos relacionamos. Temos que saber como devemos nos comportar em cada uma das circunstâncias em que nos situamos no nosso dia a dia. A forma como nos comportamos em nossa casa é diferente da forma como nos comportamos numa repartição pública, numa discoteca, no cinema, na escola e etc. Então vamos acumulando um conjunto de saberes de forma espontânea. Eles nascem da experiência prática ou vamos aprendendo com as pessoas de forma oral. Esses conhecimentos, no seu conjunto, formam um tipo de saber que se chama senso comum, né? Então, o senso comum, ele não é um conhecimento testado, ele é um conhecimento que ele é praticado. Na verdade, a gente testa, a gente tem as nossas experiências, claro, né? Eu digo assim, ele não é testado de uma forma como a ciência, conhecimento científico, porque ele não parte de um questionamento. Muitas das vezes eu aprendo ouvindo, eu aprendo vivendo com a minha família, com as pessoas na minha comunidade, né, no lugar. Então, é tanto que em alguns lugares é uma coisa, e em outros lugares eu já vou ver, não, mas lá onde eu moro não é assim, não serve para isso, não é feito dessa forma, né? Então, por quê? Porque é o senso comum, é o conhecimento que a gente adquire com essas experiências do nosso cotidiano. Continuando, diz que o senso comum é um saber que nasce das experiências cotidianas da vida que os homens levam em sociedade. Então é assim um saber acerca dos elementos da realidade em que vivemos, um saber sobre hábitos, costumes, práticas, tradições, regras de conduta e, enfim, sobre tudo o que necessitamos para podermos nos orientar no nosso dia a dia, como comer à mesa, como acender a luz de uma sala, ligar a televisão, fazer uma chamada telefônica, apanhar o carro, o nome das ruas, da localidade onde vivemos, etc. É por isso, é um saber informal que se adquire de forma natural, espontânea,
através do nosso contato com os outros, com as situações e com os objetos que nos rodeiam. É um saber muito simples e superficial, que não exige grande esforço, ao contrário dos saberes formais, tais como a ciência, que requer um longo processo de aprendizagem escolar. Então, o senso comum, a gente não adquire ele, por exemplo, indo para a escola, né? Claro que muitas coisas que não é conhecimento científico eu aprendo na escola, como algumas regras de boa convivência, como a questão de respeitar o outro, o espaço do outro, tudo é senso comum, né? Que eu também aprendo na escola, mas eu aprendo por quê? Porque eu estou ali no meu cotidiano convivendo com outras pessoas e aí eu vou adquirindo, por conta dessa convivência, esse conhecimento, né? Então, o senso comum adquire-se quase sem se dar conta, olha bem, desde a mais tenra infância e apesar das suas limitações, é um saber sem o qual não conseguiríamos orientar nossa vida cotidiana. Então, é muito importante, mesmo pessoas que não têm acesso à escola, elas têm esse conhecimento. Na verdade, eu vou dizer até que as pessoas que não são escolarizadas, elas vivem desse conhecimento cotidiano, que elas aprendem com as suas experiências. Contudo, essas certezas são questionáveis, pois se baseiam em aparências. O senso comum demonstra-se muito em nossa sociedade através dos ditos populares, em expressões do tipo: filho de peixe, peixinho é. Quem nunca ouviu uma frase como essa? Ela é própria do nosso aprendizado no dia a dia. Não tem um fundamento. Aprendemos da experiência prática, sem nos darmos conta. Além do que, é parcial e traz uma visão de mundo, muitas vezes preconceituosa. Outra expressão: Deus ajuda quem cedo madruga, é questionável de todas as formas, e assim tantas outras que poderíamos enumerar. Como principais características do senso comum, podemos citar caráter empírico. O senso comum é um saber que deriva diretamente das experiências cotidianas, não necessitando por isso de uma elaboração racional de dados recolhidos através dessa experiência. Ele também possui um caráter assistemático, né? O senso comum não é estruturado racionalmente, tanto ao nível da sua aquisição como ao nível da sua construção. Não existe um plano, ele acontece voluntariamente, né? O conhecimento científico, ele é sistemático, ele é racional, eu vou planejar, eu vou criar o meu método, né? O senso comum não acontece isso. Ele possui também um caráter metódico, ele não tem método, ou seja, é um saber que não segue nenhum conjunto de regras formais. Então, esse é o senso comum. Todos têm? Todos têm, todos temos, né? Mas assim, nós adquirimos no nosso dia a dia, né? Através da nossa convivência em sociedade, através da oralidade, né? Do que nós ouvimos, falamos, reproduzimos, mudamos, e aí vamos criando, então, muitas das vezes, essas certezas que podem ser questionadas, né? Mas que a maioria das vezes, até por um respeito da questão de geração, não se questiona, se repete. Outro tipo de conhecimento é o teológico ou de fé, né? É o tipo de conhecimento que decorre do medo causado pela percepção de fatos espantosos, né? O sofrimento, por exemplo, levou o Buda a construir um conjunto de princípios aceitos por seus seguidores, originando uma religião denominada budismo. Por isso, no conhecimento religioso, o sujeito se comporta levando em conta a fé nos dogmas. Acontece
porque o sujeito acredita na relação divina e no poder das forças superiores. Tem a característica de ser inspiracional, ou seja, é comunicado ao sujeito por inspiração divina. Esse conhecimento é também dogmático, baseado em revelações, em leis e dogmas, normalmente inquestionável. É um saber também que se torna acrítico, não permite que questione seus dogmas, né? Da mesma forma, assim como os demais tipos de conhecimento, o religioso ele pode estar trazendo problemas aos seres humanos. Viver em função dos dogmatismo e fanatismo deve ser evitado. Nosso mundo, ao mesmo tempo em que vive sob a marca da informação e das inovações, é também marcado por fundamentalismos religiosos de todos os tipos. E essas atitudes devem ser evitadas, ou melhor, devemos evitar qualquer tipo de fanatismo ou de intolerância, né? A questão da intolerância religiosa, o conhecimento religioso, ele sempre vem de cima para baixo, né? É uma questão de fé, é uma questão de espírito mesmo. Acredito que vocês veem que é até difícil para explicar. Porque fé é fé, fé não se explica, né? Então cada um tem a sua, mas a gente sabe que esse tipo de conhecimento, eu faço isso porque eu acredito naquilo, isso é fé, né? Então é por isso que a questão de religião, e aí algumas, para eles, né, para os teóricos, algumas situações devem ser evitadas porque esse tipo de conhecimento religioso, quando ele se torna fanatismo, ele provoca até a intolerância. Tá, e tem o conhecimento filosófico, né, que é um tipo de conhecimento que decorre da razão pura, ou seja, é um desejo natural do ser humano. Por ele, o sujeito quer saber por amar o saber e não para fazer uso prático dele. É um tipo de conhecimento pouco praticado nos dias de hoje. Na verdade, todos nascemos filósofos, pelo simples fato de tendermos naturalmente para explicar as questões mais profundas da experiência humana. Como já abordamos no início, vem de Aristóteles o princípio segundo o qual o conhecimento é um desejo natural do homem. Foi também Kant que estabeleceu a premissa de que a filosofia é uma atitude e não possível de se ensinar. Diz ele, não se aprende filosofia, mas apenas a filosofar. A filosofia para mim é uma área, né, uma ciência que ela é o princípio de tudo, assim, do conhecimento. Porque ela ensina o ser humano a questionar, né? Ela não ensina a filosofia, ela ensina a filosofar. E o que é filosofar? É questionar, é saber o porquê das coisas. Então, quando eu me questiono, quando eu pergunto o porquê das coisas, logo vem a vontade de ir atrás desse conhecimento. Aí sim surge um conhecimento planejado, esquematizado, que é o conhecimento científico, que a gente vai já ver algumas características dele. Ainda falando do conhecimento filosófico, diz que ele é próprio da filosofia, diz que é próprio da filosofia questionar e buscar de forma racional, responder perguntas como: de onde viemos, para onde vamos, quem somos, o que é o bem, o que é o mal, como alcançar a felicidade, como encontrar o marido perfeito. Essa filosofia não responde. Existe vida depois da morte? O que é a verdade? Quem deve governar? Então, essas perguntas que todo o tempo são feitas, né, por muitas pessoas, desafiam os seres humanos, e muitos procuram renovar para dar cada tempo a resposta que consideram mais apropriada. Então, pode ser que agora, nesse momento, a gente vai lá no Google, vai estar lá uma resposta para esse momento, né?
mas gerações passadas, né? Gerações muito séculos muito anteriores ao nosso, eles podiam ter resposta para esses questionamentos muito diferentes do que nós temos hoje. Então a filosofia, ela questiona, e quando ela questiona e a gente busca a resposta para esse questionamento, aí a gente está o quê? Refletindo sobre essa resposta, e a partir dessa reflexão, de um plano, de uma sistematização, de um método e tudo aí, nós construímos o conhecimento científico, né? Ainda diz assim que não reflete, ainda no conhecimento filosófico, ele fala que não reflete a partir de pressupostos que não sejam fundamentados na razão ou não se prende em aparência. A filosofia é uma arte, a arte de pensar, de refletir, de repensar o que já foi pensado, de colocar-se em jogo. Então a filosofia, esse conhecimento filosófico é esse conhecimento que faz você sempre se questionar, nunca aceitar a minha resposta, nunca aceitar o que eu penso, né? O que é legal é isso, porque ele traz a ideia de que cada um tem a sua maneira de ser, tem o seu senso comum, tem suas experiências. A filosofia, ela vai exigir muito do ser humano o conhecimento do senso comum, e daí você, de repente, esse senso comum, ele está sempre em jogo, né? Porque ele está sempre passível de mudança. E o conhecimento religioso, ele também, se ele for questionado dentro do conhecimento filosófico, ele vai estar sempre passível de mudança. Então, ele está sempre em jogo. O conhecimento científico já é o conhecimento que a metodologia científica, que é a nossa disciplina, busca compreender, é um conhecimento mais planejado, né? É um conhecimento que não é adquirido com o dia a dia, que não tem fundamentos religiosos, que poucas das vezes aceita a filosofia. Pode partir de um questionamento filosófico, mas ele é organizado, ele é planejado, eu utilizo um método para chegar a uma conclusão e uma reflexão. Ele é acabado? Não, ele não é acabado. O conhecimento científico, ele é sempre passível também de ser repensado. Então vamos falar um pouquinho dele agora. Para iniciarmos o trabalho, leia com atenção o texto de Lewis Carroll. Ele era Lewis Carroll, não é de Lewis Carroll, desculpa. Lewis Carroll era um professor de matemática na Universidade de Oxford, quando escreveu o seguinte em Alice no País das Maravilhas. Ah, sim, ele é o autor do livro Alice no País das Maravilhas. Ele escreveu, e a gente vai ver o que ele escreveu, tá? Desculpa aí, eu não conheço o livro dele, por isso que eu me perdi aqui. Então ele escreveu Gato Cheshire, né? Quer fazer o favor de me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde quer ir, disse o gato. Não me interessa muito para onde, disse Alice. Não tem importância então o caminho que você tomar, disse o gato. Contando que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice com uma explicação. Ah, disso pode ter certeza, disse o gato, desde que caminhe bastante. A resposta do gato tem sido frequentemente citada para exprimir a opinião de que os cientistas não sabem para onde o conhecimento está levando a humanidade e, além disso, não se importam muito. Disse que a ciência não pode oferecer objetivos sociais porque os seus valores são intelectuais e não éticos.
uma vez que os objetivos sociais tenham sido escolhidos por meio de critérios não científicos, a ciência pode determinar a melhor maneira de prosseguir, mas é provável que a ciência possa contribuir para formular valores e assim estabelecer objetivos, tornando o homem mais consciente das consequências de seus atos. A necessidade de conhecimento das consequências no ato de tomar decisões está implícita na observação do gato, de que Alice chegaria certamente a algum lugar se caminhasse o bastante, desde que esse lugar poderia revelar-se indesejável. É melhor fazer escolhas conscientes do lugar para onde se, né? Então, a fonte é de Dubos, René Dubos, é O Despertar da Razão. O texto de René Dubos, que é professor de biomedicina ambiental, reflete a preocupação que o cientista deve ter com fins que se destinam à ciência. Portanto, a ciência não é um saber neutro, desinteressado, à margem do questionamento social e político acerca dos fins de suas pesquisas. A seguir, vamos estudar a ciência, como se define, como se conceitua, como se diferencia dos demais saberes e também como se relaciona com a questão da ética. É muito bom esse texto porque ele traz assim que a ciência ela não pode ser o conhecimento científico, ele não pode ser de qualquer jeito. Eu preciso saber onde eu estou, para onde eu vou, o que eu quero, né? Eu preciso ter minhas hipóteses para confirmar a hipótese. Então isso é saber partida, saber poder imaginar minha chegada. Então a gente vai ver um pouquinho aí as características dele. Conforme a definição do dicionário, o termo deriva do latim scientia, que significa tornar conhecimento, estar informado, né? A ciência é, portanto, conhecimento que se constitui na modernidade diante dos desafios a que o homem moderno se colocou no sentido de investigar o universo. É uma forma de conhecimento ativa, investigativa, mas sobretudo crítica, na medida em que avalia a si própria e revê com seus conceitos e práticas, na medida em que avança no conhecimento de determinado objeto. Então, vejam bem algumas características da ciência. Ela avalia a si própria, ela revê seus conceitos e práticas na medida em que avança no conhecimento de determinado objeto. Então, ela é acabável? Ela é acabada? Não, né? Ela está o tempo todo se autoavaliando, revendo seus conceitos sobre determinado objeto que ela está investigando, né? E aí tem o conhecimento científico, continuando, né? Aí tem aqui uma citação, tá? Do Andere, né? Andere et al. Et al. Significa que tem mais outros. E aí fala bem, citar para explicar melhor essa questão do que é conhecimento científico. Mas eu vou ler abaixo, que aí já vem a explicação da citação dele, que diz assim: o conhecimento científico também é um saber que se adquire pela leitura, pela meditação e reflexão, ou seja, é um saber que tem método. Isso é questão de prova, prestem atenção. É um saber que tem método, disciplina e organização. O senso comum tem método, disciplina e organização? Não. O religioso tem isso? Não. O filosófico tem isso? Não. Apenas o conhecimento científico, né? Que é adquirido através da leitura, claro, né? Mas é um saber que tem essas características: método, disciplina e organização. Não é um tipo de conhecimento ocasional, mas é intencional. Então, não foi por acaso que eu aprendi. Eu
eu, como se diz a palavra, eu causei, né? Eu busquei esse conhecimento. Então eu acabei indo atrás porque a palavra fugiu agora, mas é tipo assim, eu causei isso, tá? Então não foi por acaso. Eu tive a intenção de saber o porquê disso. E aí diz assim que a criatividade do sujeito está na forma como apresenta o conteúdo. A forma de entender a realidade se altera porque os instrumentos e métodos utilizados são diversos. A teoria da relatividade, por exemplo, não teria condição de surgir na antiguidade. Então, por que o conhecimento científico, ele o tempo todo ele está pode ser revisto e as suas práticas seus conceitos e práticas podem mudar, porque existe uma diversidade muito grande de métodos utilizados na hora que eu vou sistematizar minha pesquisa. Então é interessante que a gente saiba quais são os métodos, né? Para que eu escolha um e aí eu vou atrás de buscar resposta para os meus questionamentos. Então, o mesmo tema pode ser estudado por um grupo de pessoas e cada um vai trazer uma resposta diferente, parecidas, diferente, com resultados, com métodos, com plano diferente. Então, isso que é o legal, né? Porque cada um transforma de repente seu conhecimento de senso comum em conhecimento científico, que isso pode acontecer. O conhecimento científico também se adquire pela leitura, eu já falei, né? Então, pode-se dizer que ciência é um conjunto de conhecimentos gerados a partir da criatividade e ordenado pelo poder lógico do raciocínio. A lógica e a criatividade são os instrumentos que se deve aprender a usar. Ciência é um conhecimento crítico construído com criatividade e que busca uma explicação lógica. Tudo aquilo que acontece que pode ser percebido procura ser explicado, apresentando as relações de causa e efeito. Por isso, a pergunta é intrigante do porquê das coisas. Na ciência, importa mais o processo que leva ao conhecimento do que propriamente o resultado. Gente, eu sempre falo isso para os alunos de TCC. Se preocupam muito, às vezes, com teoria, né? Com a fundamentação teórica, com o resultado. É porque não, na ciência, o processo de como aconteceu, do que levou você a esse resultado é muito mais importante do que o próprio resultado. Então, qual é esse processo? É o seu método. Então, se você não escolher bem o método, como você vai fazer? Esse bolo ficou lindo, mas como ele foi feito? Ora, se eu não souber explicar como é que ele foi feito para eles, o que eu fiz para ele chegar naquele resultado, não importa o tipo de bolo, o tamanho do bolo, a cor do bolo, o sabor do bolo. Importa é o método que eu usei para ele ficar daquele jeito. Então, a ciência é um tipo de conhecimento universalmente válido e não depende do tempo em que foi elaborado. Universalmente válido na medida em que outra teoria científica ou hipótese surja e se coloque com mais eficiência do que o conhecimento ou teoria até então estabelecido como mais correto ou válido. Então, muito conhecimento que a gente tem hoje, né, pode amanhã ser colocado em jogo e ser discutido novamente. Porque se houver uma outra pesquisa, uma outra teoria, né, com uma hipótese que tenha mais eficiência, que venha trazer mais razões, mais motivos, apresentando um método melhor,
Então ela pode ser discutida e de repente há anos a gente descobriu alguma coisa e de repente hoje a gente pode, um cientista vem, uma pessoa vem, está estudando aquilo e vai dizer que é mentira, que não era daquele jeito, né? Então a ciência ela não tem tempo, né? Ela é universal e ela pode durar aí anos e anos ou dias, né? Dias é difícil a gente falar em dias, porque uma pesquisa em si ela já leva dias até ter um resultado. Aí eu lanço um resultado, então para que venha um outro, que venha também comprovar, que venha refletir em cima do que eu falei, isso também já leva bastante tempo. Aqui nós temos uma leitura complementar, né? Filosofia, inútil ou útil? E aí vocês vão ler esse texto e depois vocês vão fazer essa atividade aqui, aqui é o resumo e essa atividade aqui. Essa atividade é bem legal. Vocês podem criar essa tabela no Word e aí vocês vão preencher essa tabela. Observar o quadro a seguir e preencher com um X conforme as características de cada um. Ah, tão fácil. Mas não é só ela, tá? Vocês vão, nesse primeiro momento, vocês vão fazer essa. E de metodologia. Aí depois no outro vídeo tem um vídeo anterior, né? Atividade 1 vocês mandaram, atividade 2 é o vídeo anterior, essa é a atividade 3. E aí vai ter mais uma atividade que é a 4. Isso daqui é muito fácil, só pode fazer no Word mesmo. Preencher. Se quiser fazer no caderno também, mandar foto como já fizeram, pode. E vocês vão preencher esse quadrinho. Senso comum, ele é sistemático, ele é crítico, ele é ingênuo, ele é dogmático. Preenche com X o que ele é, cada um desse tipo de conhecimento e pronto. Manda para mim. Aí nós vamos agora para o outro vídeo, tá bom? Que é um outro tema ainda aqui desse livro aqui. Então a gente fica aqui na atividade. Até a próxima.